Uma segunda-feira para lá desperta, né? Muito boa. Uma boa para colorados, gremistas, para a bancada, para o povo hamburguense, para as nossas comunidades de Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo e todo o Vale dos Sinos. Afinal de contas, nós estamos no ar a partir de agora com mais um Estação Hamburgo. De Fernando em Fernando... O Brasil é melhorando. Inclusive eu tenho uma declaração para dar aqui na bancada. Declara. Que eu sempre fui coxa. Opa! Hoje eu vou mandar um abraço para um amigo meu de Curitiba, que é o Marcos Freitas. E ele é a saudosa dona Lina, que quando passava um atleticano na frente da casa dela, ela tinha uma arminha de pressão. Todo mundo é coxa lá. E eu sou obrigado a torcer pelo Curitiba sempre. Hoje, muito mais. Hoje a corda no pescoço não tem. Pô, tu já teve arminha de pressão quando tu era criança? Claro que Fernando? sim. É coisa boa, né? Não, eu já dei tiro de arminha de pressão, de 38, já dei uns tiros. Fora uns tiros que a gente dá quando sai na noite aí. Né? Vamos atirar. Fora os tirinhos. É tiro aí, é tijolada, né? Carlos Fink, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer Como é que estar tá aqui. a oposição? Tá tudo bem? Pois é, como ele é coxa, eu sou Vitória. Eu gosto de Vitória, eu não gosto de outro resultado, não. Coxinha, nem pensar. Sou Vitória também hoje de noite. Mas como eu sou o único oposição dessa mesa aí, aqui na cidade de Novo Hamburgo, vamos dizer assim, né? Eu sou Vitória. É a única oposição declarada, né, cara? Entendi. Ainda, eu acho. Né? Até o dia 1º tem oposição. Não, continuarei. Eu espero que a partir do dia 1º eu tenha mais companheiros na oposição. Ivan Carlos, muito boa noite. Boa noite. Ivan. Boa noite. Essa barba aí tá bacana, né? A barriga já tá grande. Agora a barba crescendo e ficando Pega branca. um close do Ivan com a barba pra gente dar uma olhada aqui. Olha ali, gente. Olha Aí só. eu vou fazer um bico aí de Papai Noel, né? Legal essa barba aí, cara. Legal a barba. Fazer um bico de Papai Noel aí no Natal pra ver se ganha algum, porque o 13º eu já não vou ganhar. Não vai ganhar. Esse mês vai parcelar de novo. Então vamos ver Tá aí difícil, que a gente consegue aí, né? Tá difícil. Meu mas Deus do céu. Vamos dar uma boa noite aí aos nossos telespectadores de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, afins. Afins. Isso aí. Rogério Forcolém, muito boa noite. Saiu agora do programa e já está de novo no ar. Que coisa boa, né? De vez em quando, assim. É ótimo. Tu grita muito com os telespectadores no teu programa, não? De onde tu tirou isso? Não, Eu peguei ele falando mal do meu time, do Grêmio. Como assim, cara? Xingando os gremistas, dizendo que os gremistas duas colocações infelizes. Uma Viu? que eu grito com o Sabia? telespectador. Começou bem a polêmica É tu que de começa assim, faceirinho, como se estivesse apresentando um evento, não Mas, entendo. mas Segunda-feira, querido, do quê? Mas não é boa essa segunda-feira? Segunda-feira bacana, tá? Mas do quê? Aí, quando a gente apresenta isso, né? A gente tem que dizer por quê. Tu não diz por quê, ela só diz que ela é bacana. O Forca é aquela pessoa assim, o Forca é assim, dá bom dia pra ele. Que bom dia, Não, bom dia por quê? Tu não tá entendendo. Não, tu não tá entendendo. É que na comunicação tem umas regras. Se tu abre de alguma forma, tu tem que dizer por que tu tá dizendo aquilo, entende? Então É vamos isso, dizer, entendeu? por que tu tá feliz hoje, Ivan? Tô feliz porque acordei mais um dia de vida, né? Não, o apresentador é tu tem que dizer. Tô contigo. Eu tô feliz porque eu tomei 5 ontem na nuca, né? Foram 5. Ainda bem que foi só 5, né? E outra que eu não estava gritando, eu não estava xingando o Grêmio, não. Eu estava xingando essa palhaçada de torcedores, tanto do Inter quanto do Grêmio, que fomentam esse ódiozinho ridículo. Isso é verdade. E que isso vem de anos de herança desde a gaúcha que transformou 2 idiotas em grandes torcedores, que foi o Paulo Santana e o Kenny Braga. O Paulo Santana, fora ele ser passional, quando ele escrevia a coluna dele, eu adorava a coluna. Ele escrevia sobre outras coisas, ele é um cara muito inteligente. Mas Grêmio e Inter só fomentaram ódio. Isso foi crescendo. E hoje, de novo, investem nisso aí. E hoje nós estamos naquela fase do politicamente correto, nós poderíamos melhorar essa coisa. Porque assim, você pega... Eu fui setorista, eu estava explicando isso aqui, vocês pegam as coisas pela metade, né? Você tem que me assistir ali quando vocês estão... Vou assistir todo o programa. Então é o seguinte... Eu fui setorista no Grêmio
pela TV Pampa, quando o Grêmio estava na segunda divisão. Eu registrei aquela dor daqueles torcedores e eu pensei comigo quando eu sou colorado. E eu digo, cara, é verdade, não é lugar do Grêmio estar na segunda divisão. O Grêmio tem que estar na primeira divisão, o Grêmio tem que estar disputando títulos mundiais, sul-americanos e brasileiros. E eu comprei aquela ideia, entendeu? Eu compreendi que nenhuma torcida do tamanho do Inter, do Grêmio, tem que ir lá na segunda divisão, com todo o respeito àqueles times, porque o investimento que o Grêmio e o Inter fazem não é para isso. E o patrimônio maior do Grêmio e do Inter, que são os seus torcedores, também não é para levar essa gente para ver esse tipo de jogo. Então, assim, quando um time está passando pela situação que está passando o Inter, me vem um palhaço que pega um drone e baixa esse drone, lá, primeiro que ele cometeu 2 erros aí, né? De cutucar a onça. Ele cometeu, inclusive, um crime. Um crime, né? Então, assim, porque as pessoas hoje estão usando o drone, né, Fernando, para eventos, para filmar eventos, para fazer novela, para fazer filme. Mediante autorização. Agora ficou mais barato com drone. Antes tu tinha que fazer um sobrevoo de helicóptero, aquilo era impossível. Hoje um drone faz isso numa boa. Então esse idiota que está tomando cerveja, sabe lá o que ele poderia causar? Até um acidente aéreo, porque ele subiu acima do Beira-Rio. Bom, aí tem outros idiotas que se infiltram dentro das torcidas, que são marginais, nada mais do que isso, e que vão lá e depredam e quebram toda a casa de uma pessoa também que não tinha nada a ver, mesmo se fosse a casa certa. Sabe, então, onde nós vamos parar? Nós, que estamos na mídia, nós temos que não fomentar mais isso. Nós temos que dizer, eu, por exemplo, quarta-feira vou torcer para o Grêmio ser campeão. Sabe por quê? Pela primeira coisa, mérito. Ele não está lá de graça. Olha o chocolate que ele deu no Atlético, cara. Mas se alguém não consegue reconhecer isso, é muita ignorância. Daí tu está puxando só para o lado do ódio mesmo. Não. Quarta-feira o Grêmio tem que ser campeão. É o Estado que vai ser campeão, é o título para o Rio Grande do Sul. Ah, mas não pode. Não, mas onde está escrito isso? Eu gostaria de ver paulistas, mineiros e cariocas e rebaixados. E não o Inter, e muito menos o meu Grêmio. Eu acho que é por aí. Nós temos que torcer pelo Novo Hamburgo, nós temos que torcer pelo Grêmio, pelo Inter. Essa questão de grenalizar tudo, é difícil se grenaliza na política. Se não é do meu partido, não presta. Se é colorado, não presta. Se é gremista, não presta. Então, assim, eu acho que temos que torcer como gaúcho, sim, para que esses 2 times lutem para serem destaque no país, no futebol. Os 2 serem campeões da América, campeões brasileiros, campeões da Copa. Claro que os 2 não vão poder ser campeões gaúchos todos os anos, mas que se alterne, que se faça alguma coisa. Eu sou gremista, mas eu sou bairrista também. Para as pessoas que me conhecem, eu quero deixar bem claro, como bom gremista que sou, de que eu não quero que o Internacional vá para a segunda divisão também. Sabe por quê? Pelo simples motivo de que, como vendedor, que eu vendo, sabe que eu vendo meu corpo, né? Eu tenho que vender. Eu não sabia disso. Eu sempre suspeitei disso aí. Eu trabalho com expressão corporal, com teatro, então eu tenho que vender. Sim. Se eu chego num Colorado e ele está triste porque foi para a segunda divisão, ele não vai comprar meu produto. Mesmo o gremista também não vai comprar. Então, vendo os 2 felizes, Grêmio e Inter, quando ganham feliz, é muito mais fácil de vender para a pessoa. Porque se ela estiver chateada, estiver de saco cheio, que o time perdeu, que entrou para a segunda divisão, sei lá o quê, ela não vai comprar o meu produto e não vai comprar as ideias que nós temos para vender. Eu sempre me dizia assim, tu está na televisão, quando está na Record aqui no Rio Grande do Sul, não diz o teu time. Por que não? Ué, que isso? Da onde isso vai definir? O cara que definir a audiência por isso é um idiota, desculpa. O telespectador é muito... Ele tem que vazar mesmo. Tá aí. Porque eu não vou assistir esse cara porque ele é colorado, eu não vou assistir aquele ali. Agora, óbvio, se eu sou colorado e respeito o Grêmio, é diferente. Agora, se eu sou colorado e venho para a TV para ofender o gremista, para fazer uma chacota que ridiculariza, porque a gente tem que entender que tem brincadeiras que não são aceitáveis. E tem brincadeiras inteligentíssimas. Eu vejo nas redes sociais que você dá risada. Umas ofensas públicas que chegam a perder amizades nas redes sociais. Mas claro, cara. O gremista é burro, são todos uns animais, são todos idiotas. Colorado é burro, Colorado... Eu fiquei curioso com a história do drone agora. O drone, esse drone que sobrevoou o Beira-Rio, ele é passível de
crime? Sim, uma vez que, ele tem que ser Atenção, autorizado, atenção. o sobrevoo de qualquer drone, ele tem que ser autorizado pela Força Aérea Brasileira, tá? Pela Aeronáutica. Uma vez que, como o Furcolen colocou aqui, ele tem que saber, a Aeronáutica tem que saber todo o tipo de aeronave, tripulada ou não tripulada, que está sobrevoando a área. Exato. a Ainda região. mais uma área, aquela ali que passa... Ali aviões passa de cima. helicópteros ali para filmar o estádio de cima, passa aviões ali. Então, se esse drone Cara, ele estava podia ter dado ilegal, uma cacaca enorme. poderia então, ter dado. E ele pode responder assim que a Polícia Civil descobrir de quem é esse drone, e vai descobrir com certeza, mais cedo ou mais tarde. A própria Aeronáutica pode entrar com procedimento criminal contra eles na Justiça Federal. Isso é crime federal. É crime federal, porque é invasão de espaço aéreo, né, não autorizado. Sabe que eu E não- para eu uma não tinha coisa, pensado eu nisso. volto a dizer, para uma coisa desnecessária, né? Então, assim, a Polícia Civil vai identificar quem são os vândalos, quem foram os agressores, que tinha uma senhora com um bebê de 10 meses, e os caras tocaram tijolo nessa mulher. Olha, isso não é... Eu quero que a Polícia Civil pegue, porque daí separa o marginal do torcedor. Porque o torcedor pacífico, o pai, a mãe, o filho, que vão ver o futebol, vão curtir o futebol, não vão fazer isso. Então, ali está aqueles caras, pode ter ali várias gangues, até balas na cara pode estar infiltrado no meio. Então, assim, tem que identificar. E a segunda é identificar quem é o proprietário do drone que causou esse rebuliço, né? Então, eu só digo assim, vamos torcer, brinca, faz a brincadeira. Eu sempre digo, o humor margeia o ridículo. Quando a gente começa a forçar o humor e o outro não está gostando, já vira ofensa. Então, parou. Não, parou. Então, para Isso é que nem sexo. É que nem sexo. Quando tu começa a forçar e o outro não quer, Parou. parou. Já aconteceu comigo. Já vira estupro. Acontece muito contigo isso, né, Fernando? Problema sério isso aí. Fernando, Fidel Castro se foi, Fernando. Foi, e né? agora? Como é que o mundo fica sem Fidel Castro? Graças a Deus se foi. Demorou muito para ir, mas foi. Sabe que metade da população do Brasil ama o Fidel, metade odeia, metade ama o Moro, metade odeia, metade é a favor do aborto, metade é contra, metade é a favor da pena de morte, metade é contra, né? E metade do Rio Grande do Sul é Inter, metade é Grêmio, tirando o pessoal do Pelotas lá, Brasil de Pelotas. Não. Tem mais gremista do que Colorado. os caras do Brasil de Pelotas não tem outro time, né? Nesse momento, eu só me lembro de uma frase do Fidel que diz o seguinte: essa noite, milhões de crianças vão dormir na rua, nenhuma delas é cubana. Nós temos um país na América Latina em que 92% da população é formada no ensino médio. Taxa de analfabetismo irrisória, abaixo de 1%. Né? Um dos maiores índices de desenvolvimento humano da América Latina. Graças à Revolução de 59. E aí tem uma série de posições a respeito do Fulgêncio Batista, quem ama o Fulgêncio Batista, né? Que era o antigo presidente antes do Fidel Castro, né? Que tinha negócios com a máfia, que na realidade Cuba era um cassino dos Estados Unidos, um prostíbulo dos Estados Unidos, né? E isso mudou com o Fidel. Teve os erros, como tem qualquer governo. Agora, é emocionante tu ver o depoimento do povo cubano hoje, do povo cubano que mora em Cuba, não do povo cubano que está em Miami, né? Aquela meia dúzia que fugiu lá em 94, principalmente com o advento dos balseiros lá. Né? E aí, porque ou a gente ama o país, e eu amo o país apesar do Bolsonaro, apesar da iminência de ter uma ditadura, de ter qualquer coisa. Mas o Fidel era a democracia? Não, mas aí não se coloca a democracia. O que é a democracia? A democracia é isso que está estabelecido aqui. Tá, mas Pega, por exemplo, o Congresso brasileiro. A ditadura do Fidel era correta, era Não, legal. não, mas não, tu não entra no mérito de ser correto ou não ser correto. Tá? Quando é para a esquerda, não se entra em mérito nenhum. Não é que seja para a esquerda ou para a direita, sabe? Tem gente que defende, que ama até hoje o Augusto Pinochet, apesar de ter muita gente ter Outro sofrido. genocida. Pois é. Os tubarões em alto mar devem adorar Pinochet, com certeza. Foram muito bem alimentados, né? Mas tu comparar o genocídio que o Pinochet fez no Chile e comparar o que o Fidel fez em Cuba, é uma grande diferença, sabe? Não, é óbvio que Pinochet é genocida. Pinochet era tal. Agora, Fidel Castro, tu levantou uma situação de pessoas que falam bem.
Basta ver a abertura que está tendo agora Cuba e as pessoas podendo falar. Está todo mundo falando, não tem nada no hospital, faltam remédios, falta tudo. Como sempre, nenhuma esquerda no mundo deu certo, porque tem um ditador e ele impõe as coisas e as pessoas vão ficando cada vez mais pobres, mais pobres, mais pobres. Pode estar formado nisso, daquilo. É uma daquilo. leitura equivocada, Forcone. Não é. Assim, porque a saúde... Tu sabe que a saúde pública de Cuba, ela tem reflexo aqui em Novo Hamburgo por causa dos médicos cubanos que vieram para cá. Não, tu sabe que a medicina preventiva os médicos de cubanos Cuba... vieram para cá por causa do PT, para dar dinheiro para o Fidel. Ah, bom, mas aí é a tua versão, tu entende? Não, agora, a versão quem está lá na ponta, lá o pobre que está recebendo atendimento humano para o médico cubano... Quantos médicos cubanos ainda tem Não tem mais, porque o Temer está cortando tudo, né? O Temer cortou convênio, cortou tudo. Mas é uma questão de visão. Parou de dar 8 tudo mil. É culpa do Temer, não. Não é Temer, cara. Se virar a caixa d'água no vizinho, ali é culpa do Temer. Tem uma coisa que é culpa do Temer. O Temer foi tão burro de botar um ministro comunista. Mas é burro demais. Que estratégia ruim, hein? Qual comunista que ele botou? Esse cara aí que denunciou, fez gravando. Estava tirando foto com a... O Calheiro é comunista? É comunista. O Roberto Freire também é comunista, que vai representar o governo lá em Cuba. Assim, eu acho que as pessoas precisam se aprofundar e estudar mais. Dizer que o Roberto Freire pega o artigo 2º do Estatuto do Partido Popular Socialista, do PPS, o artigo 2º do PPS, diz que o PPS é um partido marxista. Então o papel aceita tudo, tu pode botar o que tu quiser ali, tu entende? Agora, o que é marxismo, o que é socialismo? As pessoas não sabem, não se informam e acham que aquilo ali é esquerda, é ruim, aquilo ali é direita, é bom, ou vice-versa, não é assim, não é só pelo que está no papel e pelo que é o socialismo. Não é a questão é pela marxista. posição, é para como se posiciona em relação às questões do país. Pelo que eu estou entendendo, o Fernando pega os políticos, esses políticos de esquerda hoje que formam PSOL, PCdoB, como eles se posicionaram e como se posicionam agora. Então, assim, aí você entende o que é. Mas eu não estou falando de política, eu estou falando de filosofia, eu estou falando de sociologia, outra coisa. Eu acho política partidária é uma coisa, tu entende? É o PT, o PSOL, não sei o quê. Agora, quando tem uma visão de mundo, quando tu lê o Marx, filosofia. e eu li Marx, e aí eu posso falar de cátedra, eu li Marx, eu entendo o que o Marx fala. Você acha que eu não li Marx? Hã? Você acha que eu não li Marx? Eu tenho certeza que tu não leu Marx. Porque se tu lesse Marx, eu não teria falando o que tu está falando. Fernando Marco, fui fundador do PCdoB aqui no Novo Hamburgo. Aí tu ajudei a fundar tu tem uma noção do eu marxismo. li Marx. Inclusive foi do PSB também, no tempo do PSB. Eu fui do PSB, no tempo do PSB. Bons tempos do PSB. Então eu li Marx. Mas é que marxismo até não é por uma assim, questão obrigatória de saber o que eu estava falando. Joga. Não é assim. Só o Fernando Marco aqui quem diz que leu Marx, quem diz que leu Marx e entende a sociedade. Eu li Marx, mas eu li Marx e achei um lixo. Pois é, mas é isso. Alemãozinho sem vergonha esse tal de Marx. Isso aí eu vou te convidar para um debate sobre socialismo. Alemãozinho sem vergonha esse Marx. Mas o Fernando sem vergonha, quebrado. Vamos levantar. Dependente dos pais. Isso é outra mentira. Carlos Fink. Não é mentira. Carlos Fink. O Carlos Fink está muito quietinho. Ele criou um sistema para ele ganhar. Mas é a filosofia Carlos da Fink. esquerda. Foi o que o Fidel fez. Eu tô observando aqui, porque o Forcolei levantou uma bola da granalização no Rio Grande do Sul. E nós estamos exatamente praticando essa granalização aqui, né? Eu acho que ele levantou muito oportuno. Eu não estou praticando. Olha só, eu sou amigo de um prefeito em Niterói, que é do PT, Rodrigo, que é um cara excepcional, conheço várias pessoas do PT. O Fernando, para mim, ele é petista hoje, ele foi já do Partido Progressista, mas é meu amigo. Eu não vou quebrar a amizade que eu tenho com ele por causa disso. Por quê? Porque primeiro eu conheço a pessoa dele. É uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, uma pessoa de boas intenções. Isso para mim é ponto final. Agora, tem um sistema que nós vimos no Brasil, que veio dessa esquerda, que vem do PT. Eu já votei no PT, nunca mais, mas já votei, entendeu? Então, assim, tem um sistema que hoje, está claro, não é grenalizar quebrou o Brasil. Eu tenho um vídeo aqui, o pessoal no Cine em Porto Alegre está virando 2 quadras. Nunca se viu um troço desse no país, cara. Então, assim, isso é claro, esse é o fato. Mas essa culpa é do Temer. Só pode ser do Temer. Né? É que a fila é agora. Então assim, Fidel Castro, hoje eu estava olhando o Globo News, a repórter diz assim, Cuba foi uma ditadura, depende do ponto de vista. Que ponto de vista? O cara era ditador, tu não faz isso e tu faz aquilo. Isso é ditar.
o que eu vou fazer. Se eu tenho liberdade, eu quero usar a minha internet. Não vai usar a internet porque o governo não deixa. Isso é ditar o que eu vou fazer. E tu não pode falar contra o governo dentro de Cuba. Porque senão tu vai ser fuzilado. Tu vai pro paredão, senão tu vai preso. Eu vou fazer uma manifestação. Isso aí, Você sabe que existe uma crise, você sabe melhor do que existe uma crise na segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou lá agora me acorrentar na frente da RBS. O que vai acontecer? Vai ter um helicóptero da polícia, vai ter 20 viaturas. Se eu mexer no poder sacrossanto dos meios de comunicação desse país, principalmente da grande mídia, eu estou ferrado. Mas, meu amigo, mas a Rede Globo ajudou a construir Lula e botar Lula no poder, tu está chutando contra. Como que não? A Globo bateu da Petrobras nos últimos anos. A Globo e a Veja bateram no Lula de brincadeira, pelo amor de Deus. Eu nunca vi a Globo falando bem do Lula. Meu Deus, não, mas eles Fernando não Marco, Fernando Marco, com relação eu gosto muito de ti. Tu sabe disso. Eu também gosto muito de vocês. E faço aqui as minhas palavras. Mas vocês estão equivocados. Isso é história vai provar que vocês estão equivocados. Eu te conheço antes de tu ser petista. O maior período de crescimento do país foi nesses 13 anos, é inegável. Foi crescimento de inflação, crescimento de desemprego. Não, inflação era antes do Fernando Collor. Inflação era antes da época do Sarney. Aquilo era inflação. Aquilo era inflação. Não, mas é que nós não vamos chegar lá porque nós tiramos a mulher, né? Aí nós vamos... Vamos deixar o Fink falar. O Fernando é excelente. O Rodenbusch. Fernando Marco é excelente pessoa, tirando o corpo, a alma e o jeitinho de andar, excelente pessoa. O jeitinho de andar. Meu amigo do coração. Mas ele toca um violão que eu vou te contar. Mas eu também toco. Toco longe. Fink, tua opinião sobre Mas eu fiquei contente, eu consegui dizer Cuba. 2 palavras. Não, Ninguém mandou fiquei contente. Foi tu Não, que fiquei botou contente. fogo na lenha. Eu fiquei contente que eu consegui falar 2 palavras, granalização. Tá bom. A primeira. Bom, então eu continuo dizendo isso. O problema do Rio Grande do Sul é isso, ou é Maragato ou é Chimango, ou é Grêmio ou é Inter. Né? Eu acho que nós temos que saber, e eu sou contra a qualquer ditadura. Né? Pode ser de direita, pode ser de esquerda. Eu acho que nenhuma das ditaduras é boa para a população. Né? Todas as ditaduras, e eu vejo gente defendendo aí a ditadura dos militares, que voltasse novamente a ditadura dos militares, tem gente aclamando aqui, inclusive com candidatos postos já, para que isso aconteça. Mas como disse o Ivan aqui antes, meio assim nos bastidores, quem gosta de ditadura são como é que é? Os tubarões, né? Os tubarões é que gostam, mas os tubarões dentro do mar, né? Não é os tubarões da terra. Do mar gostam os tubarões do mar. Aqui fora. Bom, eu presenciei em Santa Catarina, eu era representante comercial lá e estava uma noite na cidade de Florianópolis, onde estava o presidente da República lá, o general Geisel, e um estudante, numa movimentação de estudantes lá, atirou um meio tijolo para pegar nele. E o segurança conseguiu desviar esse meio tijolo. E pegaram, como não sabiam quem era, pegaram o grupo todo. E esse grupo todo eram 22 alunos, 22 estudantes. Né? E esses 22 sumiram até hoje. Né? Desapareceram. Tá as mães lá, inclusive, quem quiser ir a Florianópolis hoje ainda pode ir lá na Felipe Schmidt, no calçadão, e olhar lá a placa dos nomes dos 22 estudantes que desapareceram desde aquela data, que deve ser o ano de 77, 78. Então, isso é ditadura. É assim, o que acontece? Sim. Ninguém. Qual é a imprensa que podia denunciar? Mas o que nós estamos falando? Ditadura é ditadura, filho. Qual é a imprensa que podia... Falou contra Fidel? Qual é a imprensa que... Contra, na época, se não vai para o paredão. Agora, tem pontos positivos. Existem pontos positivos, tanto da ditadura da esquerda quanto da ditadura da direita. É verdade. Só isso, eu não sei se... Só que é um ônus muito caro se pagar. Okay. Fink, eu acho que... eu tenho certeza e acredito que Fidel fez coisas boas, sim. Todo ser humano, ele faz coisas boas, faz coisas ruins. Alguns fazem mais coisas ruins. A educação, a saúde, a pesquisa então, na saúde. Eu sou disso, de avaliar. Tem que se dizer. Mas eu então avalio. Agora, tem o outro lado... Vocês querem saber o que a Dilma disse sobre a morte de Fidel? Ela lançou uma nota. Mas, Ivan, se foi falado aqui que hoje nós temos um índice de 15 milhões de pessoas, né, que estão desempregadas no Brasil, isso é verdade, isso é fato, né, isso é notícia, todos nós estamos lendo isso. Em Porto Alegre abriram 280 vagas, tem 5 mil pessoas na fila para se candidatar a essas vagas. Né? Não é tanto desemprego aqui na nossa cidade, mas também é um índice alto. Mas também nós temos que dizer, durante o governo do PT, que nós chegamos a 4% de desempregos.
Mas só que se esquece logo isso. Novo Hamburgo teve, no ano de 2010, nós tivemos a criação de 6.600 novos empregos em Novo Hamburgo, entre demitidos e admitidos. Que governo foi esse? Do PT, tanto municipal quanto federal. Eu tenho e a maior estadual. admiração pelo ex-governador. Mas então é isso, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender, Silva. Se tem que criticar. Jairo Jorge é um baita prefeito. Se a gente, ok, mas se a gente tem que, mas se a gente critica, é uma pessoa inteligente, Foi Ivan, inteligente, deixou o Estado quebrado aí. assim, ó, Ivan, não foi eu tudo penso, isso também. Eu te digo que ele foi o cara que mais investiu em segurança pública no Rio Grande do Sul. eu como principal oposição aqui na bancada, né, eu como primeiro opositor aqui na bancada, eu quero ter o prazer de vir aqui elogiar e criticar. Eu quero ser, como eu sou o primeiro que me lancei como opositor aqui. Posso ler, Rodenbusch, a nota da Gilma? Pode, Não, deixa eu depois ler. do nosso Eu intervalo. vou ler. Depois do nosso intervalo, então. Ó, lê a todo mundo nota quer da ler Dilma. aqui da Dilma. A gente vai para o rápido intervalo e já volta com a nota da Dilma, então. Estação Hamburgo, gente.